Oi, gente, tudo bom? Eu sou Larissa Barroso e tá começando, claro, mais um Pode Ser Luz. E hoje eu tô com ela aqui do meu lado, ela que sempre me acompanha, claro, Regina Barreto. Comigo aqui, né, trazendo pessoas especiais, com histórias especiais, não é isso, Regina? Oi, é sim, estou aqui hoje muito feliz em receber duas preciosas luzinhas de Jesus que vão ser entrevistadas e, gente, vai ser muito incrível. Então fica aí que vocês vão conhecer um pouquinho da história delas. Então hoje quero trazer para vocês, como convidadas especiais do Pode Ser Luz, Prímula e Charlie, duas amigas. Meu Deus, só de falar o nome delas já estou arrepiada. Vamos lá? E aí, Prímula, Charlie, que alegria ter vocês aqui com a gente hoje no Pode Ser Luz, para saber um pouquinho, conhecer vocês, saber um pouquinho de algo incrível que está nascendo. Eu creio que foi o Senhor que colocou no coração de vocês, né? E já estou assim super feliz e animada para o nosso bate-papo. Como é que vocês chegam aqui hoje? Fala aí, Prímula, doutor e Charlie. Meu Deus, muito feliz, né, em estar aqui, em participar dessa mesa junto com vocês. Assim, agradecer já demais pelo convite, a oportunidade de estar aqui com quem a gente tanto admira, com quem a gente tanto ama, com quem tanto olha e acredita, impulsiona. Então, assim, já iniciar aqui agradecendo e honrando, né? A honra, ela não precisa ser vivida, desfrutada para poder ser declarada, né? A honra a gente já declara antes mesmo de vivenciar tudo, quando a gente encontra, tem essa conexão, quando a gente vê o propósito de Deus se realizando. Então, quero honrar demais aqui o convite. A sua vida é especial, né, por estar aqui abrindo esse quadro de uma forma tão linda e também, né, nos permitindo aqui a abrir um pouco mais, né, dentro do que Deus tem movido o nosso coração e também as pessoas que estão aí nos conhecer um pouco mais, conhecer um pouco da história que o Senhor conectou a essa terra, apontando para um propósito maior. Quem eu sou? Eu sou Prímula, uma jovem menina de 39 anos, Sim. convicta em Deus, com filiação terrena aqui de Valdemar e Dalva, a filha caçula, né, onde tenho aí duas irmãs e tive a honra e o privilégio de nascer, crescer dentro de um contexto familiar, onde me ajudou a ser quem eu sou hoje, né, aplicando tudo aquilo que foi vivido como casa, né, como família, e embutindo de forma direta e indireta, né, trazendo como bagagem aí tudo que a gente adquiriu durante a nossa vida. Claro, reconhecendo as bagagens boas, né, e replicando ainda com aperfeiçoamento, aprimoramento, e aquelas que não tão boas a gente vai ressignificando, né, e reescrevendo a nossa história. Então, Prímula, essa filha de Deus, filha aí dessa família que eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou hoje, esposa do Samir Holanda, mãe de dois preciosos, de dois grandes milagres que o Senhor me concedeu, empresária, guardiã do lar, assessora familiar por tempo integral. E dentre a todas essas nomenclaturas, né, Prímula é um ser único, assim como a própria Prímula, né, e assim segue as curiosidades de Prímula. Prímula é o nome de uma flor, e dentre a Prímula tem várias espécies. E a minha Prímula é uma Prímula bem específica, porque Prímula aurícula é uma flor amarela. E essa flor específica, ela não nasce em todas as estações, ela escolhe a estação apropriada para ela crescer e florescer. Então, entre o inverno e o verão, ela prefere esse clima para florescer. E por que eu quis evidenciar essa estação, né? Porque assim me representa muito bem, né? Eu gosto muito de viver as estações apropriadas, sem antecipar, sem aquela ansiedade natural de vivenciar, de acelerar processos. Então, assim, gosto muito de viver e deixar fluir aquilo que Deus vai mover no coração dentro da estação apropriada, desfrutando aí o mais que o Senhor tem para a minha vida. Amém. Muito bem representada. É por isso que eu sou fã dela, tá? É linda demais, né? Então vamos É por isso que eu amo. Também amo. Que maravilha. Eu sou a Charlie, novíssima também, igual a ela, 39 anos. E a primeira curiosidade entre nós é que a gente aniversaria no mesmo mês de setembro, né?
Essa é a primeira grande semelhança que Deus gerou em nós. E sou empresária, trabalho ali junto ao meu digníssimo esposo, Gustavo. Estamos casados há 18 anos. Temos 2 filhos maravilhosos, promessa do Senhor nas nossas Amém. vidas, que é o Davi, de 11 anos, e a Letícia, de 9 anos. Somos, assim, apaixonados e gratos pela família que construímos. É bem diferente de um contexto da Prímula. Isso mostra como Deus é gracioso, e quando a gente realmente está debaixo da vontade, do propósito do Senhor, como Ele move as coisas, né, em acordo com a vontade dEle. Eu venho de um lar bem disfuncional, né, com ausência materna, com uma paternidade ausente. Fui criada ali num contexto um pouco pela avó, um pouco pelas tias, depois com outra avó, enfim. Então, carreguei muito, né, por muito tempo essa questão do abandono, que gerou em mim algumas feridas, como rejeição, né, traumas e outros abusos psicológicos, sexuais, do qual eu tive a minha infância, né, um pouco roubada, digamos assim. E dentro desse contexto, o Senhor, Ele me encontrou a partir de pessoas e mulheres e amigas, e eu pude ter uma referência, sempre pude ter como inspiração lares saudáveis, né? E em cima daquilo ali eu comecei a me espelhar e comecei a dizer, é isso que eu quero para a minha vida, né? Mesmo sem saber como, o próprio Deus colocou em mim o desejo, né? Sim. De ter uma outra realidade e de não ter como regra e não carregar para mim todas as heranças espirituais e todo aquele meu contexto de passado, mas de colocar, de pegar tudo isso e a partir do que eu tinha nas minhas mãos, criar uma nova realidade para o meu lar, para a minha casa, e foi nesse contexto que a gente se encontrou. E vocês são, estou vendo você falar é de onde? Eu sou do Rio Grande do Norte. E daqui? E meu esposo é de São Paulo. Então, nós chegamos aqui em Fortaleza em um contexto, né, uma nova geografia e sem conhecer absolutamente nada nem ninguém. Nada. Olha para você ver, né? E aí Deus vai e coloca pessoas, isso. Não é isso, Regina? Isso. Coloca pessoas aí na vida, né? Quando ela chegou, como ela falou, sem conhecer nada, isso. Nem ninguém. E Deus vai colocando, e eu tenho certeza que com tudo que Ele faz é tudo perfeito, né? Agradável, Ele continua agregando, né, pessoas. E quem não for para agregar, deixa de lado ali, né? A gente só ora e deixa de lado. Mas é isso mesmo, a vida com Deus a gente consegue realmente, eu consigo enxergar aí, né? Para quem não sabe aí de casa, né? Eu venho aqui fazer essas entrevistas, a Regina coloca, né, essas pessoas aqui para essas grandes pessoas que vêm aqui fazer as entrevistas, e não são pessoas que eu conheço, não tenho a proximidade, mas quando sentam aqui, parece assim, Deus faz essa conexão extraordinária, né? E aí eu consigo ficar... A gente já fica, né, por ser nosso trabalho jornalístico, então a gente já tem esse costume de ficar à vontade. Mas quando nós encontramos pessoas que agregam a nossa vida, a gente consegue ficar mais à vontade ainda. Concorda comigo, Regina? É bem isso mesmo. E a nossa vida é prova disso, né, Larissa? Isso. A nossa conexão, o nosso encontro. Verdade. Mas aí, assim, eu já conheço um pouquinho as duas. E aí, eu nunca cheguei a conhecer um pouquinho muito mais profundo de como foi que se conheceram, né? E aí eu acho que essa é a pergunta da gente agora, né? A gente quer saber como é que aconteceu essa conexão, que a gente já sabe que foi de Deus. Sim. Isso eu já tenho certeza. Mas como é que aconteceu, Charlie? Conta aí pra gente, a Prímula pode complementar aí. Como foi esse encontro? Então, dentro desse contexto, eu casei muito nova, né? Já com algo no meu coração, que era construir uma família com princípios e valores. E eu me inspirava muito nos lares em que eu frequentava. Como eu falei bem no início, a escassez do amor, das palavras de afirmação, do afeto, do cuidado, do direcionamento, né? Como eu não tive muito isso dentro de casa, eu consegui encontrar isso
em casa de amigas, inclusive, era muito peculiar que esses momentos fossem à mesa, né? Em momentos em que eu estava na casa delas, o simples, o básico da mãe ter um cuidado de dizer assim, filha, o que você quer comer? Como foi o seu dia na escola hoje? Então, aquilo começou a me colocar em um lugar de aceitação, onde eu vi ali uma oportunidade de estar falando um pouco dos meus sentimentos, né, de quem eu era, do que eu desejava. Então, eu fui começando a construir uma referência. É isso que eu quero para minha casa, é isso que eu quero para minha família. E, então, isso foi uma vontade que ficou incutida, né, dentro de mim. Eu creio que o próprio Deus, ele já me despertou a isso, porque eu poderia repetir todos os padrões, né, da minha família, de não de ter um lar disfuncional, né, digamos assim, sem entrar em todas as particularidades, isso, né? Exatamente. E aí, quando chegamos aqui a Fortaleza, muitos jovens, né, porque por mais que eu tivesse esse desejo, eu e ele, nós não tínhamos instrução alguma sobre casamento, né, sobre o início de vida, sobre os princípios de família, nós não tínhamos esse conhecimento. E o começo do casamento, eu muito jovem, só com 21 anos, ele também muito jovem, com 25 anos. Nós, no começo, nos perdemos, né? A gente vivia mais em um campo de guerra, né? Digamos assim, com muita acusação, com muitas convicções nossas, né? Sem base bíblica nenhuma. E nesse que contexto... os jovens já carregam também, né? O que os jovens e esses 20, 22, realmente acho que eles carregam, né, muito essa coisa de... Ainda mais quando casa, eu acho, né? Essa coisa de se enfrentar, né? De que não tem... Claro, há exceções, mas mas é muito importante, né, Regina, se você quiser até, isso é muito importante ressaltar que quando se casa muito novo, né, sem uma base, realmente há isso que ela está falando agora, né, há esse choque, né, digamos assim, para que as pessoas possam entender essa falta de sabedoria. Pronto, acho que esse seria esse conhecimento. Né, discernimento, sim, aí, entendimento. Sim, né, aí foi onde você foi e aí buscar. A gente veio aqui para Fortaleza e o meu marido, no meio daquele turbilhão de coisas acontecendo, ele encontrou em um casal, o qual ele trabalhava, que eram os patrões deles à época, e eles encaminharam a gente para um encontro de casais. E nesse encontro de casais, nós saímos de lá com 2 instruções, que nós precisávamos nos firmar em uma igreja, né? Gerar raízes e vínculos, e dentro desse vínculo era muito interessante que a gente caminhasse com casais mais experientes, sim, que pudessem de alguma forma estar nos inspirando, nos dando uma direção. E nesse contexto de igreja, né, a gente saiu de lá, procuramos a igreja mais próxima, que à época era a Videira, né, a Videira Sul. E lá nós começamos a congregar e com 15 dias nós já estávamos inseridos em um GC, né? E esse GC foi o GC do Samir e da Prima, isso há 16 anos atrás, amiga. Mais ou menos isso, né? E lá, quando chegamos, nós fomos acolhidos, a gente sem entender nada, o porquê de tanto amor, de tanta dedicação, de tanta entrega, né? Por um casal que eles nem conheciam. E ali a gente foi mais uma vez, né? Eu creio que Deus nos agraciou e ali nós encontramos uma inspiração, como família, como postura, caráter, integridade. E o passar dos anos e a construção, né? Com a forma como tudo foi construindo e foi sendo construído com o passar dos anos, com muita... sem intenção, sem um foco, foi tudo fluindo de uma forma muito natural. E quando a gente olhou, a gente já estava ali rasgando o nosso coração e construindo tudo com muita verdade, com muita confiança, com muita lealdade. A Prímula, no caso, era sua líder. E ali a gente encontrou um casal referência, né? Eles se tornaram a nossa referência. Pode dizer que ali foi um abrir de chave. Com certeza. Deixa ela agora falar um pouquinho. Sim. Diga a sua percepção, querida, deste início. Então, foi bem o que ela falou, né? Nós entramos ali na Videira em 2008 e pegamos o grupo, e dentro desse grupo todas as pessoas eram 7 casais, e os 7 casais, a maior parte não era daqui, né? Então, dentre eles estava Gustavo e Charliene,
que chegou para a gente estar acolhendo. Então, assim, muito como um amor de pai e mãe, né, como líderes ali responsáveis por aquelas vidas que o Senhor tinha nos confiado, nós abraçamos, acolhemos, né, e de uma forma muito natural, as coisas foram sendo nutridas a ponto de, né, durante esse período, a gente compartilhar as experiências essas bem únicas, né, tais como a própria gestação, que a gente iniciou, ela falando curiosidade, que o nosso aniversário é em setembro. Tá perto. Tá bem pertinho, tá Deixa eu batendo na falar só porta. outra curiosidade antes de você prosseguir. A Prímula, ela tem nome de flor. Eu não tenho o número de flor, mas o meu aniversário é no início da primavera. Então, a gente ama rosas, flores, estações. Tem sempre alguma coisa que Sempre conecta. conectando. E quando a gente engravidou, nós engravidamos, né? Ela engravidou do segundo dela e eu engravidei do meu primeiro. Então, assim, nada combinado, né? Mas tudo certo. Então, assim, nós engravidamos juntas, íamos fazer as ultrassons juntas, então era um enxoval, era dar de mamar depois que os meninos nasceram, 3 horas da manhã ali, uma falando com a outra. Então, teve muitas trocas bem preciosas, né, que nós compartilhamos, e tudo isso nutriu muito a nossa amizade, esse vínculo, não apenas como amigas, mas envolvendo toda a família. Como eles não tinham ninguém em Fortaleza, né? Então, assim, todas as datas comemorativas de aniversário, de Natal, eles passavam com a gente. E isso, naturalmente, as coisas foram tomando forma, ganhando músculos, né? E aquele versículo onde diz, né, amigos mais chegados, que irmãos, passou a ser de uma forma bem natural e real sobre as nossas casas, né? Sobre a nossa família. E é bem isso, né? O nosso início, a nossa conexão, né? Existe uma frase que fala muito que são conexões humanas bem divinas, né? Tão divinas. Então, nada é por acaso. Sim, então, assim, nada. eu vejo que o encontro, essa conexão foi muito aí, né? Vinda direto do coração de Deus para as nossas vidas, né? De forma mútua. Não é sobre uma liderança, mas é sobre também a gente partilhar, se permitir a partilhas, a trocas de risos, de choros, de experiências tão muitas, Servir, né? De servir, que nos tornou e nos traz aqui a esse momento tão especial. Amém, glória a Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre 2023. Né, Regina? Vamos falar agora sobre 2023. Que realmente 2023, pelo que eu vi para vocês, foi um ano de destinos, um ano de possibilidades. E 2023 para vocês, o que é que, quando eu falo desse ano, o que é que ele foi para que hoje tivesse um 2024 com as possibilidades e as histórias que vocês podem aí estar passando para o pessoal de casa. Sem spoiler ainda. Sem spoiler, né? Mas o que foi esse 2023 para que chegasse esse 2024, né? Então, eu vejo muito assim, que nada acontece do nada, né? Senhor, na criação, na sua própria criação, ele foi dia por dia dizendo haja. E nesse haja foi toda a preparação para, né, o que estava por vir e a toda a sua criação. Então, muito assim também é da nossa história. A gente vai passando ao ciclo da nossa vida e vai tendo as estações, e quando a gente sabe viver a estação apropriada, reconhecendo, né, o momento de retroceder, como também o momento de avançar, a gente vai tendo discernimento e tendo a sensibilidade de entender a voz do Espírito e ser conduzida por ela. Então, o ano de 2023, para mim, foi um ano assim de muita decisão. Eu trabalhava durante anos em uma unidade pública de Fortaleza, onde eu tenho muito amor e aprendi demais, né? E eu precisei me desligar, né, para reagir ao chamado, a uma proposta que o Senhor tinha colocado em meu coração, né? Não só ao meu coração, mas o coração da minha família, do meu esposo, enfim. E foi um processo bem doloroso, né? Porque você mexer com um profissional é mexer com o seu senso de utilidade, seu senso de pertencimento, de gerenciamento. Então, isso mexe muito, né? Quem tem essa vida muito ativa e que gosta de gerir, enfim. E me permitia passar por esse processo, me desligando, mas, porém, esse desligamento, eu sempre orava muito a Deus e pedia, Senhor, vai conduzindo e trazendo paz, e vai confirmando.
né? E vai direcionando as águas que o Senhor tem a me guiar, né? Eu quero ir aí dentro desse fluxo que o rio vai de uma forma natural. E assim foi sendo feito, né? Assim, em 2023, eu fui me dedicando a algumas coisas que precisavam ser dedicadas, aprimorando, né? E no decorrer, acho que em maio, precisamente em maio, fui convidada a um projeto bem especial, né? E esse projeto eu vi como a própria mão de Deus, assim, né? Cumprimento do Senhor sobre a minha vida, de uma forma totalmente inesperada, mas um desafio, quando Deus chama, Deus capacita. E aí, recebi esse desafio, né? E dentro desse desafio, fui buscando aí, né? Conhecimentos, enfim. Terminando esse desafio, essa proposta desse projeto, estava ainda no pique e consegui, né, desenvolver aquilo que já estava sendo movido e trabalhado ao meu coração. Então, uma certa manhã, fazendo meu devocional, né, naquela mesa ali com vários livros, eu ouvi de uma forma clara, né? Descreve a sua mesa de origem, né? E assim, quando eu falo, uma experiência bem única. E eu dizia assim, Senhor, mas como? Né? É uma emoção, né? Senhor, mas como, né? Tem o papel... Por quê? O porquê diante disso, né? Aonde é que o Senhor quer me levar nessa mesa geradora? Sim. E dentro dessa mesa geradora eu comecei a descrever de forma bem pontual, de uma forma bem assim, trazendo à memória tudo aquilo que eu tinha vivido dentro da minha casa como família. E não apenas no contexto. E a gente A Regina a Tereza. Mas, assim, vinha muitas coisas à memória, como momentos familiares, né? Sim. Aos domingos, momentos religiosos que eram muito natural dentro da família, né? E, assim, eu comecei a descrever, comecei a colocar ali no papel de uma forma muito tranquila, sem cobrança, sem, né? Sim. E num determinado dia, a gente, nos nossos encontros, né? Chama de Santa. Nos nossos encontros, a Santa sempre colocando no meu coração a semente. Querida, o que é que tu acha? Querida, o que é que tu acha? Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. O que a Santa achou? Então, ela termina esse trecho. E aí, querida, é bem fácil. Quando diz um bora, outro diz vamos, né? Não tem muito então questionamento. tá ótimo, então, assim... Confiança. Parece alguma coisa, né? Diz assim, bora, vamos, né? E aí foi assim, foi muito assim, né? A gente, dentro de toda essa nossa história, que a gente foi construindo, né? Sempre em setembro, a Charlie mais ainda, né? Ela sempre gostava muito de separar o dia do aniversário. Então, se era o dia do meu aniversário, ela fazia questão de tomar café da manhã. O aniversário dos meninos faz questão até o de estar presente, seja como for. E, assim, muito essa questão de honra. E esse ano não foi diferente, né? Antes de iniciar, aí, onde setembro já está batendo a porta, ela disse, querida, nós vamos quarentar. Queria fazer de uma forma, assim, diferente. O que é que nós poderíamos fazer? Vamos orar a respeito. Só que ela já tinha algo no coração dela que o Senhor já estava movendo. E eu também já estava sendo direcionada para algo maior. E nós não ainda tínhamos compartilhado essa proposta, esse mover, né? Até que em um belo dia, né, querida? A gente se encontra, marca um café santo de todos os dias, e nesse encontro ela faz um convite dentro das nossas conversas. Eu disse, querida, meu coração está sendo movido para esse direcionamento. Vou te mostrar. E aí foi como a manteiga e o pão, querida, casou, né? De uma forma muito natural, aquilo que já estava movendo o coração dela para ser movido. Então, mais uma vez, né? O homem faz planos, quem determina é o Senhor. E nem muitas vezes é os planos que o homem, assim, é algo sonhado, esperado, desejado de anos, não. Porque o que Deus tem para fazer em nossas vidas, né, ele faz de uma forma inesperada. Verdade. Né? Então, ele manda a provisão, ele faz acontecer, ele abre as portas, e assim, tem sido muito sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, né? Assim, quando eu iniciei aqui, foi muito falando sobre deixar os rios, né, fluir de uma forma que nós possamos também enxergar propósito diante de todas as coisas. Isso. E tem sido esse mover, né, querida? E a Prímula falando aqui, Charlie, eu quero que você complemente,
Mas eu não poderia deixar de fazer esse grande parêntese aqui para mensurar o quão importante a Prímula também foi na minha vida, né? Porque ela não foi só sua líder, ela também foi minha líder um tempo. E assim, falar de mesa, um dos nomes que vem muito forte na minha história é a Prímula, porque ela sabe bem disso, como recebe e o que ela faz. Então eu tenho certeza, eu tenho convicção, Prímula, que foi o próprio Deus mesmo, né, que conectou tudo isso e que fez esse laço de tantas coisas lindas que vai nascer ainda em 2024, né? Então, Charlie, você está aqui, me alegra muito, porque assim, apesar de a gente não ter um laço tão próximo, né? Eu sei dessa conexão tão linda e estabelecida por Deus que une vocês duas. E quando a Prímula falou, né, sobre 2023 e 2024, gente, são tantas coisas, né, para acontecer, e a gente tem certeza que Deus quer usar vocês duas para sarar, para curar muitos lares, muitas famílias. Então eu me alegro de poder estar aqui junto com vocês, participando desse detalhe, que é um detalhe só de tudo que Deus vai fazer ainda, né? Já fez muito, eu sei. Mas, né, mas Charlie, fala aí, né? Porque agora parece que não é mais só Prímula, não é só mais Charlie, agora tem um nome, né? Essa história aí que a gente quer que vocês revelem aí pro pessoal, né? Agora é Prímula e Charlie, não. Agora é o quê? Além de nós. É isso E mesmo. quando você falou assim Legal. sobre cura, sobre sarar, a Prímula falou de 2023, né? E o ano realmente para mim foi muito decisivo, porque foi um ano em que eu realmente pude sentir que Deus ele estava me entregando uma maturidade espiritual, né? Talvez dentre essa caminhada desde 2008, né? Em 2019, glória a Deus, durante um pequeno período eu passei por um processo bem desafiador, né? No meu casamento, acho que foi aquele que você falou, né, entre os montes e os vales, né, foi o meu deserto. E foi muito importante, e eu costumo dizer muito assim, que a minha amizade com a Prímula, ela foi fortalecida a cada estação, né? Teve aquele inicial, aquele período de muita materialização dessa questão do direcionamento, do exemplo. Mas aí depois teve o desenvolvimento daquele amor fraternal ali naquele período, né, de gestação, onde as famílias realmente tiveram um elo, uma conexão ainda maior. E teve esse período muito desafiador, onde eles, né, você e o Samir, eu boto porque uma só carne, né, foram cruciais na nossa jornada, principalmente pela forma de saber amar. Eu quero dizer bem assim, porque em nenhum momento a gente foi julgado, a gente foi apontado, a gente foi pressionado. Pelo contrário, né? Naquele momento eles foram a luz que a gente precisava, a direção certa. E principalmente por eles terem deixado a gente fluir do nosso jeito, fez com que a gente passasse pelo processo por inteiro. Porque muitas vezes a forma desequilibrada de amar, Regina, faz com que a gente tome as dores do outro, com que a gente às vezes queira resolver pelo outro, né? E a gente precisa entender que nós precisamos passar pelo processo, se permitir, renunciar, para que verdadeiramente a gente possa entender, né, o propósito de Deus naquilo ali. E eu creio que durante todo esse processo ali entre 2022 e 2023 foi um período em que Deus começou a falar muito comigo, onde realmente o meu deserto no casamento não foi para tratar o meu casamento, foi para tratar todas aquelas feridas da infância, né, que eu falei desde o começo, tudo estava muito relacionado a isso. E quando a gente é curada e a gente começa a passar essa cura, né, a sarar outras pessoas, Deus ele começa a cobrar. Você não pode reter isso, né? Você tem que levar a outras pessoas. Então, naturalmente, quando eu estava em grupos ou em alguma liderança da igreja, alcançando outras pessoas, era muito dito: Charlie, você precisa colocar isso para fora, você precisa reverberar isso de uma forma mais, né, que alcance outras pessoas, outras famílias e outras mulheres. E aí veio o encontro, né, de propósito também, de uma forma muito natural. Só que ela, como minha confidente, né, e vice-versa, a gente realmente, quando a gente olhou, disse assim, tudo se encaixa, né, tá tudo perfeito.
Né, querida? É isso, 2 histórias com 2 destinos apontando para uma só direção. Uma só direção, Isso, só propósito. um só né? propósito. Realmente, verdade. a gente pode ver aí que são 2 histórias, né? 2 pessoas que a gente pode dizer que... Porque, assim, ninguém é parecido com ninguém. Né? Então, são 2 pessoas diferentes. Isso é um fato. Mas únicas, né? Mas diferentes, únicas, mas que Deus mostra, né? E eu consigo, nessa conversa, eu consigo enxergar que tudo aquilo que você sentia, tudo aquilo que você viveu ali no passado, como, né, a Prímula foi alguém que realmente conseguiu abrir os seus olhos, né? Teve esse virar de chave, eu consigo enxergar que esse canal, né? Foi esse canal de bênção na sua vida, né? Aonde ela, às vezes, sem ela saber, né? Ela, conduzida por Deus, ajudou aí a sarar algumas feridas, né? A fazer essa construção dentro desse coração, né? Que às vezes a gente nem sabe como as pessoas estão chegando até nós, né? Nós não sabemos. Pessoas, né? Nós não sabemos como essas pessoas estão chegando até nós. A gente não tem noção, né, Regina, de como essas pessoas estão, e independente de como elas estão chegando, mas como todos os dias elas estão, né? Porque cada dia é um dia que Deus dá pra gente e uma luta que a gente tem que passar todos os dias, né? Seja aí com o que for, né? Com o marido, com o filho, com amigos, né? Todo dia é uma luta. E eu vejo que essa conexão de vocês realmente é algo bem próspero, bem afinado, né? Uma música aí bem afinada de vocês duas, Então, né? vamos falar dessa melodia, porque é uma melodia, né? Nós vamos aí entoar para todos os lugares, né? Porque a palavra de Deus fala, né? E a gente tem um comando, a gente recebe um comando quando a gente vem para essa terra, né? Ide, né? Por todo mundo e pregai o evangelho. E eu vejo que vocês são luzinhas de Jesus, como a gente costuma aqui dizer na Luzeiros, não pode ser luz, em todos os projetos que envolve aí, né? Ser essa luz que ilumina, que irradia a própria, né, glória do Senhor. Então, eu quero que vocês apresentem um pouquinho pra gente, que vai nascer algo lindo, que a Charlie já falou aí, o Além de Nós. Então, hoje a gente entende que não vai ser só mais a Charlie e a Prímula separada, mas vocês duas nesse laço, que teve uma conexão divina aí gerada, que gerou tudo isso. Está nascendo um lindo projeto com esse nome, Além de Nós. Então, fala dessa melodia, né? O que vai ser esse Além de Nós? Eu sei que, pelo que vocês já falaram, tem mesa, tem honra, tem autoridade, tem esses contextos aí. Falem pra gente, conta um pouquinho. Eu estou aqui querendo já degustar, ouvir, cantar essa melodia junto com vocês. É isso mesmo, vai vir aí algo, né, nesse mês todo especial, esse mês de setembro, para selar de uma forma honrosa, né, e compartilhar com você um pouco de toda a nossa experiência essa com o Senhor, né? Então, quando se fala em mesa, lembra do começo que eu falei, né? A experiência única que eu tive com Deus. Sim. De fazer, né? De começar a descrever sobre a origem da mesa, a mesa geradora. E dentro dessa proposta, quando a gente se conectou, né? No nosso Café Santo, que a gente foi partilhar um pouco daquilo que movia o nosso coração, a Charlie disse, amiga, é isso. É 2 histórias totalmente distintas, você com uma família, uma estrutura familiar, onde você recebeu essa base de uma forma muito natural, você consegue dar, né? E eu, né, no caso dela, com uma família disfuncional, né, que eu entendendo e tendo a consciência, né, eu passo a ter a oportunidade de reescrever a minha história, aplicando dentro da minha casa, junto com os meus filhos, aquilo que talvez um dia eu não consegui, né, vivenciar. Então, dentro dessa proposta, né, dentro desse projeto Além de Nós, é muito essa parte de despertar que não é sobre o que eu tive ou deixei de ter, mas é sobre a nossa consciência, né, à luz da palavra, a partir de agora. Eu tenho as ferramentas, o que é que eu consigo fazer? Sim. Eu decido permanecer no vitimismo, né?
ou eu escrevo uma nova história. E dentro dessa perspectiva, né, despertar, né, as pessoas que estarão conhecendo um pouco mais desse projeto, essas possibilidades, né, de mesa, né, geradora, de conexões humanas tão divinas, de não apenas o intencional, de estratégias, mas também o natural, né, de trocas tão preciosas, né, a nível de liderança, a nível também de amizade, porque a amizade não é ter uma dependência um no outro, não é sobre você ser cobrada ou ter cobranças, mas é sobre ver leveza e entender um ao outro. E dentro desse entendimento é também você amar, ainda que, é você cobrir a outra, ainda que, né? Não é você apontar, não é você julgar, mas é você amar, porque o nosso Deus é um Deus de amor. E o amor, ele suporta, o amor, ele confronta, o amor, ele liberta. E é sobre esse entendimento que foi vivido, né, que a gente tenta colocar nesse projeto. E esse projeto é um livro, né, amiga? Um livro que está sendo aí movido, né, que está sendo construído dentro de tudo que nós vivemos. Então, assim, interessante que todas as nossas experiências, e quando a gente sentou para mostrar o conteúdo, não é que algo foi projetado, tem que ser assim, essas pautas, não. Na medida que a gente ia concluindo o capítulo de forma natural, amigo, mas tu lembra disso? Porque todas as nossas fotos eram de um jeito. Que tal da gente falar sobre um tema de autoridade? Terminou a autoridade, amiga, mas sempre eu senti muita honra por sua parte, nos aniversários. Então, foi algo que foi sendo construído de forma totalmente natural, né? E dentro dessa proposta, a gente será da melhor forma, né? Então, vem aí, fica esperto, fica ligado, querida, porque é um projeto lindo, é um livro que está para surgir aí, além de nós, porque nada é sobre nós mesmos, tudo aponta para a eternidade. Verdade. E é sobre esse olhar, sobre esse entendimento que nós queremos compartilhar com você. Assim como foi vida sobre as nossas vidas, né? Nós também queremos ser esse luzeiros, né? Essa luzinha, como a Regina que fala, sobre tantos outros corações e vidas que estarão aí. E eu acredito que vai ser uma grande ferramenta de multiplicação, né? Eu creio. Inclusive, já posso falar dos capítulos? Querida, deixa Deus te usar. Inclusive, um dos capítulos tem como título, né, o poder da multiplicação, tendo justamente esse entendimento, né, que no muito ou no pouco, né, você pode utilizar aquilo que você tem nas suas mãos, os seus dons e as suas habilidades, né, para estar multiplicando, transbordando na vida do outro, não retendo aquilo que o próprio Deus lhe entregou, né, e lhe confiou. Sim. E aí a gente traz bem essa questão da consciência, da importância da consciência nesse princípio, porque... E a importância de pessoas, né? Eu gosto de enfatizar muito isso, porque por mais que eu olhasse para a Prímula e que eu me inspirasse, se eu não tivesse a consciência de que aquilo era necessário, de que precisava ter a virada de chave, né? De que eu verdadeiramente precisava entender que era sobre mim, a partir de mim, talvez eu não tivesse, né, sido tão curada, tão sarada. Então, eu olhava e, ao mesmo tempo, por mais que fosse difícil me mover, eu entendia que ali existia um princípio, ali existia uma ordenança, e eu sabia que se eu trilhasse aquele caminho, né, a vitória viria, e eu ia conseguir passar por aquela estação, e confiando muito no que a palavra diz, nas promessas que o Senhor já havia liberado para mim, para a vida da minha família. Então, a gente trabalhou, exatamente, trazendo ali muito a base da palavra sempre, né? Trazendo sempre relatos, histórias bíblicas para fundamentar, até porque, como a gente, né, fala desde o início, não é nada sobre nós, então tudo foi com muita base bíblica, muita vivência, muita vida na vida, né? Então a gente está levando para ali algo que o Senhor primeiro fez em nós duas. Até porque nada consegue, eu acho, né? Que nada consegue, acho não, tenho certeza, que nada consegue fluir, nada consegue... A gente não consegue escrever nem fluir se não for, né, com o que Deus, né, o que o Espírito Santo coloca ali dentro dos nossos corações. Né? Meninas, mas eu tô aqui querendo saber qual o perfil pra gente acompanhar tudo isso até o dia desse lançamento, porque eu já quero o meu.
Qual é o perfil de Isso. vocês pra gente colocar aqui, né? A gente vai colocar embaixo aqui pro pessoal já seguir também, ficar por dentro de tudo que Por vai favor, acontecer. É @além de nós. Por Prímula e Charlie. Legal, lá na bio tem, né? Tem, Pra tem seguir sim. vocês, né? Lá o Instagram de vocês, né? Eu tive a honra aí de entrar, né, no Instagram, olhar. Tá lindo, E gente, lindo. vi que, né, que tá começando agora, né? Então, realmente para o pessoal aí poder acompanhar, vai ser super prático, porque, né, já tá começando agora e tá realmente muito bonito, tudo com muito capricho, né? Muita ordem, né? Então, realmente eu consigo ver esse propósito de Deus aí fluindo. Vamos viver na intensidade hard aí, né? Tudo que Deus tiver vai entregar, eu tô recebendo. isso Mas, mesmo. meninas, pra gente encerrar, né? Por nós, né, Larissa? A gente ficava aqui Sim, até muito mais tempo. Mas o nosso tempo tá acabando. Já que a produção já escreve, que ela E aí eu quero que vocês deixem uma mensagem aí pro coração do pessoal que vai assistir sobre o que esse Além de Nós, esse lindo livro aí que vai nascer, traz. Deixem uma mensagem e também um convite, né, para as pessoas que estão nos vendo. Tá bom? Pra gente ir encerrando. Cada uma pode falar. Então, querido, nós queremos convidar vocês, né, a entrarem lá na nossa bio, a participar, a seguir, a acompanhar todos os passos. Assim, é algo novo, é novidade de vida, como o próprio Evangelho nos encoraja a viver. E estamos aí de uma forma com muita obediência, mas também com muita leveza, né, entendendo o propósito maior de todas as coisas, construindo esse além de nós e apontando para a eternidade. Então, assim, é uma história onde fala sobre mesa geradora, onde fala sobre amizade, onde fala sobre autoridade, onde fala sobre honra, onde tem, né, onde fala um pouco da importância do lugar e lugar criativo. Isso mesmo, querida, porque aonde estamos sempre tem que ter alguma coisa, alguma dinâmica. Então, assim, vai ter lá algumas coisas que vai ser bem interessante, com certeza. Aí serão pérolas que acrescentará à sua vida, à sua jornada, não tenho dúvidas. Eu creio que verdadeiramente vai ser um despertar. Eu acho que as amizades precisam também serem nutridas debaixo de muita fidelidade, de muito amor, de muita compreensão. Então, acho também que a gente vai conseguir agregar muito nesse universo, como também a famílias. Enfim, eu acho que a todos aqueles que entendem que necessitam de uma instrução na palavra, de princípios, e um entendimento de ordenanças, e que isso tudo é necessário ser vivido para que verdadeiramente a gente possa contemplar os milagres do Senhor sobre a nossa vida. Eu não é porque é nosso não, mas eu acho que está bem completo. Nada sobre nós, né? É tudo sobre E ele. eu confesso que eu li, eu disse assim, amiga, eu tenho vontade, eu quero esse livro aqui para mim. Eu creio que da forma como ele está me acrescentando e da forma como está entregue aqui o nosso coração, eu não tenho dúvida que é o próprio Deus que está fazendo e está gerando tudo. Que lindo. Meninas, parabéns por deixarem-se ser usadas, né? Porque eu tenho certeza que é só o começo do que o Senhor vai fazer e mover na vida de vocês. Porque quando a gente entrega, a gente está ali dizendo, eis-me aqui. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor não faz só aquilo que a gente está pensando. É muito mais, né? É uma completude, assim, vida plena, né? Vida plena. Quando a gente se rende aos pés do Senhor, a gente vive plenitude. Então, desejamos isso na vida de vocês duas, já sonhando com o lançamento. Quero estar com vocês, honrando a vida de vocês nesse dia. E já sou seguidora. E dizer aqui para vocês, né, que não segue ainda, corre lá, vai no perfil para não perder nada. Porque vai ser, assim, uma inspiração e uma transformação para você fazer e colocar em prática no seu lar, na sua família e também multiplicar com todas as pessoas que você conhece, que é semear um pouquinho do amor de Deus. E aí, Larissa, fala aí, fecha o nosso episódio. É isso aí, gente. Então foi um prazer receber vocês aqui. Estou muito feliz, mais um Pode Ser Luz, né, concluído com sucesso, né, e dizer que realmente Pode Ser Luz é isso, né? São histórias, né? São pessoas que o nome já diz, né? Que realmente essas pessoas, elas são, né, essa luz para o mundo. E a gente vai ficando por aqui.
Segue sim a gente nas redes sociais, @pod.serluz, tá? A gente também tá no YouTube, então você pode sim fazer a sua inscrição para você estar recebendo as nossas notificações. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Você fica ligadinho, porque eu tenho certeza que como esse episódio foi extraordinário, terão outros também extraordinários. Tchau!